deixar aqui para segurar, depois você deixa. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma noite de reforma íntima. Nós gostamos de dizer que é um dia importante para a gente mudar os nossos comportamentos e trabalhar um pouquinho as nossas virtudes. Então, é mais fácil fazer isso coletivamente. Quando juntos a gente pode dividir, né, as nossas dores, as nossas dificuldades, e aí o outro acaba contando algo que aconteceu e que passou, e aquilo cala fundo na gente, a ponto da gente falar, puxa, é possível, dá para fazer, dá para mudar. Então é por isso que a gente faz junto, né? A gente gosta de fazer esse estudo de maneira coletiva, para que a gente possa melhorar e arrastar uma multidão com a gente. Hoje quem vai trabalhar com a gente é o nosso amigo Carlos, e vou dar alguns recadinhos para vocês. Quem quer conhecer a nossa diretoria, pessoal que foi eleito essa nova gestão, nós colocamos, a nossa nova secretária fez um post, colocou ali no quadro de avisos, e vamos postar também nas nossas mídias esse logozinho para que o pessoal conheça quem é a nova diretoria, que às vezes quer falar alguma coisa, quer falar, eu queria falar na tesouraria, não sei quem é, queria falar na secretaria, não sei quem é, então está lá o nome de quem, a carinha, a fotinho, então ficou uma coisa bonitinha, dá para todo mundo conhecer o pessoal e produzir, trabalhar junto, que é o que essa gestão quer, trabalhar junto com todo mundo para que a casa possa crescer, continuar crescendo. Nós temos aqui várias frentes para que todos possam conhecer a doutrina e estudar. Segunda-feira, palestra às 8 horas aqui no salão, também transmitida para os nossos amigos da internet. Boa noite a todos vocês. Também transmitida. E começa às 8 horas, tema Evangelho. Na terça-feira, começamos às 7h30, apenas aqui no salão. Atualmente o livro é Transição Planetária. E é um grupo de estudos que faz aqui fechado na casa, não é transmitido. Na quarta nós temos Reforma Íntima. E na quinta-feira nós também temos um grupo de estudos, mas esse é só online. Quem tiver interesse tem que entrar em contato com a gente para entrar no grupo do NEFA e pedir, acompanhar pelo link do Google Meet e participar. Começa às 7 horas. E trabalhamos atualmente o livro O Céu e o Inferno, né? É isso mesmo. No sábado, nós temos aqui o Evangelho em prosa, às 3 horas no salão. Enquanto isso, as crianças estão lá dentro, trabalhando doutrina espírita com as evangelizadoras. Às 4 horas, temos o passe. Esse trabalho não é transmitido. E depois, os jovens que se interessarem, às 4h30, nós temos a Mocidade Espírita Fonte Viva, que produz aqui também. Recadinho? Eu quero. Sim. Na terça-feira, o estudo da transição planetária está acabando. Está acabando. A gente vai começar o amanhecer de uma nova era. O amanhecer de uma nova era. É de André Luiz, né? Não, é do Filomeno? Vai dar sequência ao trabalho do Filomeno. Então, falta muito para acabar? 2 semanas no máximo, a gente já deve começar outro. A gente está no último capítulo. Beleza, então já estamos quase terminando a transição. Né? Esse é só presencial. Mais algum recadinho? Mais para frente a gente vai trazer para vocês a nossa programação de março, porque março é um mês especial para nós, é um mês de aniversário da nossa casa, e aí nós temos vários dias de palestras diferentes que homenageiam uma casa que fica aberta, 32 anos consecutivos, precisa ser homenageada, pelo menos lembrada, para que a gente saiba que esse trabalho é importante e que não pode parar. Então, desde março, a gente vai passando para vocês a nossa rotina, o nosso calendário. Então, vamos fazer a nossa prece, a leitura, e depois a nossa prece para a gente dar abertura aos trabalhos.
Boa noite a todos. A mensagem é do livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Faze um exame de consciência quando posses, e quantas vezes te seja guiado. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontentamento analisasse melhor o próprio comportamento. Sempre se vê o problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços, está reagindo contra a tua conduta, a forma como te expressaste e a maneira como agiste. Tenha coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e palavras. Ao descobrires erro, apressa-te em corrigi-los. Busca aquele a quem magoaste, recompõe a situação. Não persevere em erro, seja qual for a justificativa. Então, vamos fazer a nossa oração. Quem se sentir à vontade, feche os seus olhos. Para que a gente possa se conectar à espiritualidade maior. Para que esse momento em que estamos na casa espírita, momento que separamos para cuidar não só do nosso interior, mas para cuidar do nosso desenvolvimento moral, para estudar, para ser acolhido, para compartilhar e também para receber. Que nós possamos ser amparados, que cada um aqui receba o alimento necessário à sua caminhada espiritual. E solicitamos o amparo da espiritualidade das nossas atividades de hoje, que possamos trazer consolo, conhecimento, acolhimento. E assim seja. Pode deixar para frente, Marcos? Separado. Boa noite. Felizes os que sofrem. Como é que a gente ouve essa frase? É gostosa de ouvir? Precisa até fazer arte. É. Como é que a gente sente quando ouve isso, né? Felizes os que sofrem. Quando a gente sofre, a gente é feliz? Não. Vamos conversar. Não, Cláudio? Por quê? Eu tenho um que meio de uma frase do outro mundo, né? Parece que não é desse mundo. Não deveria ser, mas a sensação que a gente tem é essa. Dói, cara. Oi? Dói. Porque sofrer dói. E quando está doendo, a gente não consegue ser feliz? É mais difícil? Então vamos conversar sobre isso e sair daqui um pouco mais felizes e continuar sofrendo. Mesmo sofrendo. Vamos entender por que isso. Entendendo, a gente dói menos. Não, eu fiquei pensando, né? Até quando a gente tem o sofrimento do corpo, que é o Sim, todo tipo de normal, sofrimento. tipo assim, tô com fome, tô com sede, tô com sono, a gente já é infeliz, a gente não fica feliz. Fica até irritado. Aham. Será que tem alguma coisa errada com a frase ou com a gente? Com a gente. Né? Porque quem falou isso continuou falando, porque serão consolados. Né? Então, felizes os aflitos, felizes os que choram, felizes os que sofrem, porque serão consolados. Quem falou isso? Será que ele estava errado? Não. E anotou Mateus no sermão das bem-aventuranças, sermão da felicidade. Né? Bem-aventurados, felizes os que
sofrerem. E Joana de Ângeles também vai nos dizer, no livro chamado Plenitude, como alcançar a plenitude. E ela começa dizendo isso. A vida não é só sofrimento, mas o sofrimento faz parte da vida como mecanismo da natureza através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. Queremos melhorar intelectualmente? Sim ou não? Sim. Queremos melhorar moralmente? Sim. Então vamos sofrer. Porque nesse planeta, nesse estágio de desenvolvimento, o melhor instrumento que a espiritualidade apresenta é o sofrimento. Sem dor a gente não pula, fica deitado em berço esplêndido. Só que ela fala mecanismos da natureza. Tudo na natureza passa por um tipo de sofrimento. Mineral, vegetal, animal e nós. Por que todos eles podem sofrer, menos nós? Né? A gente vai falar, eu não mereço sofrer. Alguém já falou isso alguma vez? Eu não mereço estar passando por isso. Então, por que está passando se não merece? Tem alguma coisa errada. Né? Você fala que não merece, eu não falo por quê. É porque Deus está fazendo isso comigo. Levou a minha mãe. Né? Por que não levou a mãe do vizinho? Teve que ser a minha. Errou de endereço. Eu fui uma adolescente tão revoltada, como eu falei, eu não pedi para nascer, mas fiz ainda. É quando a gente vê o sofrimento e não quer, né? Você não quer ficar naquilo. Aí você se isenta de toda a culpa, não pedi para nascer. Ninguém pediu, porque talvez a gente não estivesse no estado de pedir. Tem isso também, nós somos empurrados para cá porque nem em condições de pedir a gente não estava ainda. Nada pessoal, mas Não, pode ser. Mas aí você teve uma madrinha, né, uma fada madrinha que te trouxe para um lugar de entendimento da vida. Hoje você não fala mais, tá vendo? Já tem função a madrinha. E ainda é justo a aflição. Olha como é que vai piorando. A aflição é algo justo, é uma justiça. Né? Somente na vida futura, né, podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos. Então, além da gente não entender, muitas vezes, porque sofre, só vamos entender, né, às vezes, na vida futura. Eurípides Barçanufo, né, um dos expoentes médiuns, né, desencarnou em 1918, ele era muito católico antes de ser espírita, e essa parte do Sermão da Montanha, ele não entendia, né? Serão, sempre é o futuro. Ele via as pessoas, né, sofrendo uma vida inteira, mas cadê o consolo dessa pessoa? Né? Não vinha. Aí ele foi perguntar para o padre também não explicou, só quando ele se tornou espírita, que entendeu o processo da reencarnação, é que ele entendeu que esse serão não é, muitas vezes, aqui. Né? Então, é sofrer aqui para sofrer menos na outra. E ao entendermos o sofrimento, a gente fica mais leve também. Vamos ver se a gente entende hoje. Então, ele deve ter uma causa, né? Porque alguns, né, ou a maioria, acredita que todo efeito tem uma causa. Tá? E essa causa é de duas fontes. Ou é dessa vida, ou é fora dessa vida. Né? Vamos ver as dessa vida primeiro, que fica mais fácil para a gente entender. Quantas pessoas vocês conhecem que caem por sua própria culpa ao longo da vida? Quantos são vítimas do seu orgulho e da sua ambição? Vai pensando aí, na família. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, por não ter sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Achou algum?
Então, quem é o responsável, então, pelo sofrimento é Deus, né? Falta de ordem, de organização. Às vezes a gente não se organiza para fazer, né, nossas atividades, no final do dia está sofrendo, não conseguiu fazer porque não se organizou. É um tipo de sofrimento. Né? Tem atividades para fazer, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, chega um dia que você se arrepende de trabalhar porque não soube se organizar, priorizar atividades. Né? A gente sabe o que não deve fazer, mas persevera porque acha, não, Jesus me ama, então ele vai me perdoar, e continua com o mesmo comportamento, né? Eu desejo, eu quero, eu posso e eu faço, e ninguém tem nada com isso. Já falaram isso alguma vez ou pensaram? Né? Então a gente faz, a gente pode, a gente quer, mas toda a ação tem uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. Então, aguente as consequências sorrindo, feliz. Né? Mesmo que doa. Carmen, Oi? eu não fiquei pensando essa questão da gente não saber limitar o que é o nosso desejo, o que é o nosso dever. Né? Por exemplo, quantas vezes a gente sabe que não deve fazer algo, passar num radar que conta a velocidade, mas não dá multa. Eu passo no excesso de velocidade. Eu sei que eu não devo, mas eu faço porque eu penso que não vai acontecer comigo, né? Não vai acontecer nada. Mas a gente não. Meu marido é policial, não vou pagar essa conta. O que é certo, né? Não importa se está todo mundo fazendo errado, né? O que não deveria. O que nós estamos fazendo porque é o nosso dever, né? Pelo que a gente deve fazer. Eu só vou fazer porque não tem penalidade. Aí eu posso satisfazer todos os desejos. Ninguém está olhando. Né? Agora, eu estou olhando, eu estou registrando, eu estou colocando no meu caminho essas pedrinhas que eu vou recolher daqui a pouco. Né? Porque é um círculo. A gente sempre volta ao local do crime. É um círculo. Né? Eu faço para alguém, saio correndo, mas não é linha reta. É círculo, eu volto lá. Um dia eu reencontro. E aí? E o caramba? Né? Uniões que não dão certo. Foi um casamento por amor ou teve uma segunda intenção e essa segunda intenção não segurou o casamento? Eu tenho que pensar quem está querendo casar, né? Se é o coração que está mandando ou se é o cartão de crédito. Porque tem, né? Isso é racional, tem casamento que é racional. Espera aí, o que eu ganho com esse casamento? Né? E aí? Será que e até quando eu vou ganhar? Porque demora, né? Casamento é bom, mas demora. Então, no início, dura muito. Aí aquilo que você queria já ganhou e o que vem depois? Às vezes não vem o depois. Como é que faz? Eu posso separar, mas aí tem um outro preço também. Casar tem um preço, separar tem um preço, não casar tem um preço. Tudo tem um preço. Né? E a gente escolhe pagar ou não. Mas a escolha é livre. Né? Aí você volta para casa dos pais e ouve isso. Mas você que escolheu, então não reclame. Né? Ou reclame para outro, não para mim. Doenças, né? A gente apronta na adolescência, na juventude, lá na frente chega a conta. Né? Bebe uma vida inteira, aí tem um problema no fígado, por que Deus deixou eu ter esse problema de fígado? Por que Deus deixa? Né? A gente quer culpar alguém. E hoje, né, a gente sabe, com muitas pesquisas, aquilo que nos faz mal. Né? Usa a droga a vida inteira, desenvolve uma esquizofrenia, estou sendo castigado, né? Deus esqueceu de mim. E por que a gente não é feliz? Né? Se a gente apronta sorrindo, vamos colher sorrindo também. Né? Na hora da briga ali, com a raiva, a gente não estava valente. Né? Aí quando vem a gastrite, também sorria. Olha a gastrite da briga aí, da raiva. Aí você toca um violão, distrai. Né? Vamos conversar, gente. Não é palestra, não. Aproveita que tem pouca gente. Estão fazendo uma meia-culpa aí, em silêncio. Esse tema é forte. Nós estamos filosofando.
Olha os pais aí, ó. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Isso aqui tudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde os princípios as más tendências que a gente vê. Mas acha bonitinho, bate palminha, né? O filhinho pequenininho, bate na sua cara, você fala, ai, que bonitinho. Um dia essa mão vai crescer. Aí você vai continuar achando bonitinho. Né? Quebra o brinquedo, não tem cuidado com as coisas, ele vai crescer e esses comportamentos crescem junto. Né? Por que que os pais fazem isso? Por fraqueza, por insegurança, por indiferença, né? E aí deixa nesse ser que é um espírito. Por isso que os pais precisam trazer os filhos na evangelização, para ajudar. Né? Tem que conversar na escola para saber se aquele que está matriculado na escola é igual ao que ele tem em casa. Que às vezes não é. Né? Em casa ele tem um filho e na escola esse filho vira outro. Né? E aí na reunião de pais, quando você reclama com a mãe, ela fala, não, esse não é o meu filho. Então qual que é o seu? Escolhe aqui. Né? Porque em casa ele tem um comportamento, né? E na escola tem outro, perto dos coleguinhas, bate no colega, morde. Principalmente nas primeiras séries, né? Eu acho que mais na idade de pré-adolescente. Ah, não, minha netinha já levou uma mordida. Então já começa ali a socialização. Ali já está desenvolvendo ou recordando do orgulho, do egoísmo, que isso tudo vem junto com aquela gracinha que é o neném que nasce na nossa casa. O espírito traz essa bagagem. Né? Mas a gente tem que ir guardando lá, não deixa ela aparecer. Né? A vaidade, e a gente alimenta muitas vezes isso. E que lá na frente vai produzir a secura do coração, e esse filho não vai ser grato por tudo que ele recebeu materialmente. Estamos vendo isso aí nos noticiários? Né? Filhos que têm tudo materialmente falando e matando os pais para ter herança, porque não está tendo paciência de esperar os pais morrerem para pegar a herança. Século XXI, está posto. Cadê a base e a causa? Né? Eu acho que se a gente for um pouquinho mais longe também, né? mais dentro da ciência, você vai ter o quê? Quando eu tenho uma atitude de não conseguir esperar algo, é porque o meu cérebro está condicionado a não tolerar a frustração. Então, a tolerar a frustração, eu falar para a Juliana agora, Juliana, sai daqui. Ela fala que não. E eu aceitar e falar, tá tudo bem, vou ficar quietinha aqui, é uma habilidade. Criança não tem, porque não tem autorregulação. Até os 9, 10, 11 anos que ela está começando a desenvolver. Então, ela não tem, né? Mas a gente que é adulto tem que ter. Só que se a gente não desenvolve, a gente não tem. A vida é toda. Não vai ter. A vida é toda. Aí o meu pai não quer me dar o dinheiro que eu quero, a vida inteira ele me deu e reforçou me dando tudo que eu queria. E aí o que eu faço? Eu mato meus pais, porque eu não consigo tolerar a frustração. A gente molda o nosso cérebro para agir contra a gente. Análise do desenvolvimento infantil. E não tão radical assim, né? Porque não são todos, né? Que matam os pais, mas eu tenho colegas de trabalho, parentes, em que eu percebo o esforço que a pessoa faz para se autorregular. Quando não é atendido. O que é louvável, né? De certa forma. Você percebe que a pessoa sabe o que deve fazer, tem o conhecimento, mas ainda o negócio ainda é racionalizado, não é natural. Né? É ótimo porque não chega a matar ninguém, né? Mas ainda não é natural. Eu acho que isso acontece o tempo todo, assim, muito mais do que a gente consegue enxergar. Eu enxergo porque eu conheço as pessoas, não vendo a minha situação, mas eu acho que isso acontece muito. Mas todos nós, né? Quem é? Tudo os pais, né? A gente tem uma lista de assim, então fiz isso, foi feito aqui. São pessoas diferentes.
diferentes, são espíritos diferentes. São que eu tenho que passar para aquele espírito para aprender, que a gente aprende muito com isso, porque muitas vezes a gente, infelizmente, aprende errando. E o negócio é dar tempo ao tempo, que o que eu plantei aqui no comecinho, que eles eram pequenininhos, eles dão umas bandeiradas, depois eles voltam. Dão bons pais, dão boas esposas. E, então, mas o que eu tive de passar para aprender com meu filho, de sofrer, de doer, eu tive que passar. Agora, o que eu plantei, o que eu fiz, aí eu passar, eu mereci, ué. Porque ninguém não vai sofrer, Deus não pune a gente, né? Mas a gente tem que entender que os filhos, a vida nossa, quem chega na nossa vida também, são pessoas diferentes. Muitas vezes a gente, às vezes tudo para entender, mas quando a gente faz um pouquinho de esforço, a gente entende. Por isso que a gente fala que do psicólogo é louco, todo mundo é um pouco. Você respondeu seu questionamento. Eu plantei quando eles eram pequenos. Esse é o papel dos pais. Nós estamos falando daqueles que não plantam. E aí vai colher o quê? Né? Que aí é a vida que vai ensinar. No caso, mas muita gente planta. Não, mas é Kardec que está falando, não sou eu. Não vai brigar comigo, não. É Kardec. Na verdade, Porque... eu penso assim, a gente planta, né? A gente faz o melhor que a gente pode. Aí tem essas camadas que a gente sofre demais. Só que eu acho que o sofrimento também faz parte da minha evolução. Não é porque eu plantei bonitinho, ou que eu sou criada colhendo bonitinho. Eu tenho aqui na minha história, certamente já foi planejado, que eu tenho que sofrer isso para passar mal, melhorar alguma coisa em mim. Por exemplo, no meu caso, hoje eu vejo nitidamente, era para melhorar o meu orgulho que eu passei, né, com a minha situação. Aprendizado. Gente, eu vejo claramente, era para melhorar o meu orgulho, para mim, que eu sou igual a todo mundo tem uma condição, todo mundo somos até os mesmos males, né? E que você tem que ser igual a todo mundo. E até para ter mais empatia com aquele que passava já, e eu, por não passar, eu não tinha essa empatia. Então, assim, eu acho que é isso que é você planta bonitinho, porque eu até acredito que eu plantei direitinho, e graças a Deus estou colhendo os frutos hoje, mas no período de muito sofrimento eu precisava para outras, evoluir outras coisas. Oi, fala. Eu acho também, por mais que você existe sempre a influência no meio. Sim. Bem complicado. E o adolescente também faz influenciar. Mais que Mas quando tem uma plantação, por mais, igual a Raquel falou, que ele bata a cabeça, a hora que ele estiver no fundo do poço, ele vai lembrar de alguma coisa. Minha mãe estava com razão. Filho pródigo. A hora que ele começa a comer lavagem, falando, como é que era na casa do meu pai, que eu abandonei? Ele volta. Então, quando tem raiz, volta. Né? Só que, ao invés de falar da gente, tem muita gente que, ao invés de levar a criança para a religião, leva para o bar, desde pequenininho. Vamos curtir a vida, principalmente o pai levando o menino. Né? Vamos, né? É isso aqui que é para fazer. E aí ele entra numa situação, não sabe que tem um gene da adicção, vai parar na rua. Né? E aí? Aí os pais ficam correndo atrás, mas não tem mais como voltar, porque já está doente. Fala, Fabiano. Refletindo um pouco, a gente percebe que o sofrimento ele pode ser oriundo de coisas, pessoas, circunstâncias, situações, principalmente o nosso comportamento. Né? Sempre é o nosso comportamento. E o desafio é o que fazer com aquilo que a gente recebe de fora, que é externo, está além do nosso controle, mas que nos afeta diretamente. Uma coisa, por exemplo, estourou um cano na minha casa, nossa, que caos, estragou isso, estragou aquilo, enfim. Né? As circunstâncias, às vezes, do trabalho, um acontecimento que me magoou, me chateou, isso tem como mudar, entre outras coisas. E tem o sofrimento também, oriundo da questão física. Às vezes a pessoa tem uma doença física, né? Ela está fazendo tratamento, às vezes não tem cura, está fazendo tratamento, ou às vezes ela está com um problema psicológico, né? E eu acredito que a maioria das pessoas
como eu, não gosta de sofrer e não consegue enxergar, muitas vezes, algo de bom nesse sofrimento. E aí vem a doutrina e responde para a gente, não é o porquê, mas o para quê. Né? Porque justamente nesse sofrimento eu vou me aproximar mais de Deus, eu vou me voltar mais para o interior e vou procurar me fortalecer e procurar superar essa dificuldade de sofrimento com uma água que vai descer no rio. Tem uma pedra na frente, ela passa do lado, passa por cima. Ela não para. No primeiro momento, quando vem um problema, incomoda, né? Mas depois que você soluciona, não dá um alívio. Nossa, nunca pensei que eu fosse resolver isso e resolvi. Né? Você olha para aquela situação e fala, nossa, já resolveu isso. Né? O cano já foi consertado, achei o encanador, que é outro problema também. Né? Você conseguiu, achou o defeito da casa, achou o problema, né, da dor. Então, primeiro vem o sofrimento, depois ele vai entender o que ele vai crescer em nós. E a gente não gosta, né, como a Juliana estava falando ali, de ser contrariado. Né? A gente quer dominar a situação, quer ser o dono da verdade, quer as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Por isso, quando a gente fala no Pai Nosso, né, seja feita a vossa vontade, né, tem uma mensagem subliminar ali falando assim, desde que coincida com a minha. Né? Aí fica tudo bem. Agora, só a vontade dele eu posso não aceitar. Né? Que um filho tem um problema, que morra, né, antes de mim. E acontece. Né? Você nunca sabe o que vai acontecer a cada dia. Agora, tudo envolve sempre a mesma coisa. A doença que a gente traz, né, no espírito, chamado orgulho, egoísmo e vaidade. É com isso que a gente tem que lutar. Né? Por que você falou não para mim? Eu, ao orgulho falando. Né? Eu que sou, né, tão importante, eu não sou tão importante para você sentar do meu lado, aí você já começa a conjecturar. Mas é o orgulho falando. Né? Você também tem o seu orgulho de não querer sentar com ela. Mas a gente não respeita. Por que meu filho não está agindo de acordo com o que eu planejei? Né? Por que ele não escolheu a faculdade que eu faculdade pensei? que eu queria, ou por que ele é assim ou assado, não assado ou assim como eu queria? Cara, E hoje ainda tem, né? Por que o meu filho não quis continuar com a orientação sexual biológica que ele nasceu? Né? É uma situação que os pais estão vivendo. E aí? Então veja como é que tem coisas, né, para a gente administrar, mas o racional que vai nos auxiliar. Porque emocionalmente você quer avançar. Né? A gente tem um instinto da agressividade do não. Né? Quando é filho, você vai aqui não, que eu estou mandando, eu sou seu pai, você vai sentar aqui sim. Né? Você tem ainda o poder sobre ele. Né? Eu sou seu chefe, você vai fazer o que eu quero. Só que aí a gente destrói um ponto, enfraquece um ponto essencial que os nossos filhos precisam ter para sobreviver, sendo eles na sociedade. Autoestima. Por quê? Quem não decide o que vai fazer da vida, não confia em si mesmo. Ele está esperando sempre o outro falar, dizer o que ele pode, o que ele não pode. Então a gente tem que fortalecer, né, nas crianças, você pode, você é capaz. É claro que precisa ponderar ali com os valores, com o dever, né, com uma vida moral equilibrada. Mas precisa trazer para eles, né, essa autonomia para desenvolver essa autoestima. Porque é assim que o jovem segue outro. Por que ele segue outro? Porque ele sente que ele já sente biologicamente que ele tem que pertencer. Ele não sabe quem ele é, porque a vida inteira mandaram e ele obedeceu. Então ele vai achar no outro uma referência para ser quem ele é. É o que a Juliana falou ali. Quando eu quero que meu filho faça tal profissão, não estou pensando nele, estou pensando em mim. Eu quero ter o orgulho de ter um filho médico, mas ele não tem dom para medicina. Vai fazer uma outra coisa, quer ser professor, mas a pessoa fica incomodada. Eu tive uma pessoa que falou que queria ser professora e o pai falou, essa faculdade eu não pago para você, você tem que ser tal coisa. tem uns montes. Eu achei. Ainda fala assim, não dá dinheiro. O tal do dar dinheiro. Não, dinheiro nem sempre dá felicidade.
vezes dá mais problema do que não ter. Aí você fala para o pai, mas eu não quero dinheiro, eu quero ser músico, eu quero sair pelo mundo aí cantando. E os Que é estudantes isso? hoje são muito determinados, né? Eles já estão vindo assim, É. com objetivos. Né? A Leandra podia brincou com a Ana Lara. Falou assim, você vai fazer fisioterapia igual a mamãe? Ela olhou, eu vou ser polícia. Ela já está desde pequenininha, mas não foi ser polícia. Então não tira da cabeça. E nem é polícia. Você vê o espírito da própria, ele sabe o que é. Só fazer uma observação. Agora veja, hoje a gente não estranha uma mulher falar que quer ser polícia. Teve uma época que não, que isso, não tem mulher policial, não tem mulher no exército, isso não é para mulher. Olha como é que de alguma forma, né, as mulheres estão entrando aí, né, para a gente ficar em casa descansando. Só trazer, eu acho que é legal a gente enxergar que a sociedade vai mudando também, né? Eu não li a matéria inteira, mas eu estava passando no site de notícias, eu estava vendo que saiu uma pesquisa falando, o título era até assim, o novo vício dessa geração, e uma pessoa na academia, fazendo atividade, aí estava falando que aí, na parte de baixo, né, da notícia, que fala um pouquinho dela, estava falando que diminuiu, aí falou um personagem, acho que o lucro lá, né, que a indústria de bebida perdeu, porque diminuiu o consumo de bebida nos últimos anos, porque essa geração está trocando, né? Está começando a cuidar da saúde. Eu falei esse discurso, falei assim, quantos dos nossos antepassados estavam aqui, porque às vezes está na academia ele e o Rafa. Né? Então, assim, quantos dos nossos antepassados estavam aqui? Né? Então, isso quebra paradigmas, isso vai mudar as gerações da frente, né? As que vêm. Então, ao invés de combater a bebida, apresenta alternativa. Olha quantas pessoas fazendo na academia, tomando chá, fazendo outras coisas. Né? Igual o Gandhi. Gandhi não combateu a guerra, ele, né, defendeu a paz. Mudar a fala, porque quando mais você fala, não beba, não use droga, não resolve. Apresenta alternativa. Né? Vamos para o parque, vamos caminhar, né? Vamos ouvir uma música, vamos aprender a dançar, tantas outras coisas. Agora, a avaliação. Interroga a sua consciência e vai lá no passado, passo a passo. Vai na origem dos seus males que estão te torturando e veja se você não pode dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, hoje eu não estaria passando por isso. Já passaram por isso? É legal, eu sempre faço esse exercício. O fundo do coração mesmo novinha. Muitas vezes, assim, as pessoas comparando, né, com um colega que estudou junto. E eu falava, eu escolhi esse caminho, então eu sempre falo assim, o seu caminho é trazer uma caminha. Mas se você está numa descamada, claro que você vai levar mais tempo para retornar. Então, tem que fazer. Nós chegamos hoje onde nós chegamos pelas escolhas que nós fizemos. Né? Então, a quem vamos responsabilizar? O homem, né? Que é, em grande número de casos, o causador de seus próprios infortúnios. Mas, como reconhecer isso é humilhante para a sua vaidade, acusa a sorte, a providência, a má estrela, né? Que, na verdade, é sua falta de cuidado consigo mesmo. O homem os evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Né? Quantas pessoas falam assim, na minha vida nada dá certo. Por que não dá certo? A culpa é de quem? Fizeram um trabalho para mim, por isso que nada dá certo. Né? Tantas pessoas a gente ouve falar isso. Então, sempre está procurando a causa fora. Né? Aquela pessoa que tem inveja de mim, é ela que está fazendo isso com a minha vida, por isso que nada dá certo. Mas o que eu tenho pensado, o que eu tenho escolhido e o que eu quero da vida. E o que é dar certo. É fazer o que todo mundo está fazendo, é ganhar dinheiro. Esse é um negócio muito complicado, assim, porque é igual ser espírita, né? Ser espírita é muito cansativo, complicado. Porque a responsabilidade não é de ninguém, nossa. E a gente deve ficar bravo quando deveria.
pode. Eu vou ficar bravo com quem sou eu que fiz. Não é? Então, é isso mesmo. A responsabilidade é nossa. Qual o grau de responsabilidade que eu tenho nessa bagunça que eu estou vivendo? Não é? E aí, procurar ver, resolver o que é o problema, né? Hoje, um colega me procurou para pedir desculpa por uma coisa que ele me fez. Eu, quando erro, não sou melhor que ninguém. Mas quando eu erro, eu reconheço facilmente que eu errei. Eu chego e falo, me desculpa. E a minha vergonha, que a gente se envergonha de ter errado, não vai ser um erro que se recomende. O meu sentimento em relação àquilo, eu me recolho e vou lamber minhas feridas, vou resolver comigo mesmo, inclusive para não fazer de novo. Não é? Mas a pessoa erra e coloca a responsabilidade em tudo que aconteceu, menos no fato dele ter realmente errado. É humilhante reconhecer erro. O orgulho não gosta. Eu errei, me desculpe, mas você também não precisava ter feito aquilo. Aí você está dividindo a culpa. Quando dividir a culpa, fica menos dolorido. A gente, no português, né? Tudo que vem antes, se você fala um mas, tudo que vem antes é invalidado. Só vai vir depois. Simples assim. Mas, ó, vou fazer um parênteses, pessoal. Eu me esforço para não ser essa pessoa. Eu tenho muita dificuldade de errar, né? Uma autocobrança minha. Então, principalmente no relacionamento dentro de casa, das pessoas de casa. Você tem dificuldade de errar. Tem dificuldade de errar, de ver que eu errei. De aceitar o erro. E falar isso. Eu fico me sentindo muito mal. Então, é um exercício que eu faço. Porque eu justifico 1000 coisas na minha cabeça, mas meu exercício é só pedir a desculpa. Quem tem dificuldade? É muito difícil. Dá até um negócio na garganta, dá vontade de você falar, se justificar. É bem difícil, mas a gente tem que fazer, porque às vezes a gente errou mesmo, quando você várias coisas, mas a gente errou. Então a gente pede desculpa. A gente sempre quer justificar o erro, né? Sempre. Não, errou, gente. Acabou. Ó, E erra mesmo, nós estamos no mundo de errar. a gente fica lá no quarto, lá na cama, quando tiver quente, Tá bom, você chora. tá bom. Não, ela já vai assim, fala, me algeme. Ah, Pode me prender, que eu cometi um delito. É uma estratégia. É lei. Se a lei humana, né, vai atingir algumas faltas, como você falou da velocidade no carro, né? E a gente paga uma multa em cima disso, mas ela é limitada em algumas situações. Mas e a lei divina, né? Que Deus quer que todas as suas criaturas, sem exceção, cresça, progrida. Por isso ele não deixa, né? Sem uma correção, qualquer desvio do caminho reto. Por isso que toda falta, por mais leve que seja, acarreta consequências pesadas. A falta é leve, mas a consequência é pesada. Por isso, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre responsável por aquilo que se equivocou. Nem errou, equivocou. Que bonito, né? Teoricamente, a gente até aceita. Vamos aprender com o sofrimento, como falou a doutora Rosana. Os sofrimentos são uma advertência de que houve um mau procedimento. Da dor de barriga, o que a gente pensa na hora? O que eu comi? Né? Por que quando vai mal a gente não pensa o que eu fiz para estar passando por isso? A dor de barriga a gente quer achar na gente, né? Aqui no estômago deve ter alguma coisa que está me fazendo mal. Mas e aquela situação que eu possa ter provocado? Aí não sou eu. Né? Então, é uma experiência adquirida para perceber a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar e evitar repetir o erro, o que a Juliana falou. Então, confiante, né? Como você falou também, na impunidade, o homem não iria para frente. Né? Como a gente sabe, a gente ainda precisa do medo, né? Da punição,
da multa. Então, a gente não está bom ainda, a gente está menos pior, porque a gente se segura pela consequência que vai ter. Tem uma leitura do Emmanuel, não vou lembrar agora qual, eu lembro que eu usei na palestra, e eu acho que é um texto do Consolador, que ele tem a pergunta que ele responde, né, que é por que existe o mal? Por que Deus permite que existe o mal? E aí ele vai falar, né, que não é que existe o mal, é que o mal acontece quando a gente se desvia do bem. O mal é a ausência do bem, O sofrimento, como a escuridão é a ausência da luz. O sofrimento é uma consequência da gente se afastar da lei divina. E quando essa experiência chega tarde, né, a gente já está com a idade avançada, aí eu vou pensar, se lá no começo, na minha juventude, se eu soubesse o que eu sei hoje, né, a gente fala, eu queria ter essa cabeça de hoje na juventude, aos 18 anos. Mas eu só tenho essa cabeça hoje porque eu passei dos 18 até agora, dos 45. Né? Espiritismo. Se eu pudesse recomeçar, iria me conduzir de outra maneira. Mas não dá tempo, eu perdi a minha vida. Já ouviram isso? Né? Lá no hospital. Agora, assim como para cada trabalhador, né, que pode não ter feito bem o seu trabalho no dia, no outro dia o sol vai se levantar, né, para o homem arrependido, após o túmulo, também brilhará o sol de uma nova vida, para aproveitar a experiência do passado. Essa aqui é a bênção da reencarnação que as pessoas não querem aceitar. É a resposta para essa pergunta. Se eu pudesse voltar e fazer de novo, eu faria diferente. Pode. Eu vou voltar neném, vou começar adolescente, vou virar adulto, vou virar idoso, vou desencarnar e fazer a mesma coisa, geralmente. Geralmente a tendência é repetir comportamentos se a gente não se propuser a mudar. Porque enquanto eu não aprender com o sofrimento, eu vou achar que está bom se ninguém está reclamando. Né? Agora, quando eu perceber, me conscientizar que é para mudar, eu já mudo aqui e já chego melhorzinho na próxima, para errar menos. Né? Não é bom isso? Aí entra o Espiritismo, que nos esclarece, nos consola com essa resposta, nos esclarece que sou eu, é a religião da autonomia, não é Jesus que vai me salvar, eu que vou escolher me salvar do dia que eu quiser seguir Jesus através da cartilha do Evangelho, então é para mim. Então ele joga para a gente, por isso que dói. Não tem essa, venha para o Espiritismo, você encontrará a sua salvação. Não, você vai encontrar uma orientação, que você é livre para escolher. Agora vamos para as causas anteriores. Né? Até aqui foi nossa vidinha dessa existência. Né? Vamos conhecer o nosso passado. Se há males nessa vida, cuja causa primária é o próprio homem, há outros que não dependem dele, né? A perda de entes queridos, nascer na miséria, nascer já com alguma, né, anomalia, uma deficiência mental, que causa que ele tem aqui nessa existência. Né? Então tem uma causa que não está nessa vida. Como entender que há seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, o irmão dele, né, é favorecido por tudo, né? Pela beleza, ele consegue um bom emprego, ele consegue tudo. É uma injustiça. Crianças que morrem cedo, né? Só conheceram o sofrimento, passaram por uma doença uma vida inteira, até os 7 anos, desencarna. Né? Problemas que nenhuma filosofia pode resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar, e que seria, né, se olhar só essa vida, uma negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Deus não foi justo, né, se a alma fosse criada ali, no nascimento ou na concepção. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tanta miséria para merecerem no futuro uma recompensa, uma punição qualquer, visto que não praticaram nenhum bem nem o mal. Né? Vai para o limbo? Agora, se a gente aceitar que todo efeito tem uma causa, essas desgraças e infortúnios também tem que ter uma causa, né? Já que Deus é justo, essa causa tem que ser justa também. E se a gente não consegue encontrar aqui, vamos colocar para algo antes da vida. Agora, o homem não escapa nunca às consequências de suas obras. Uma hora a gente vai dar de cara com ela.
Então, a prosperidade do mal é apenas momentânea, porque às vezes a gente também vê, né? Ah, aquele político corrupto mora numa casa, numa mansão milionária, né? Casa com uma mulher bonita, tem carros, tem avião, viagem. Olha, parece que ele está se dando bem com tudo que ele está fazendo de errado, né? Se ele não espiar hoje, para o nosso consolo, espiará amanhã, né? Ao passo que aquele que sofre está espiando já a corrupção de outra vida. Então, o sofrimento que à primeira vista parece imerecido, que nós falamos no início, né? Eu não mereço passar por isso, tem sua razão de ser. Tá? E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa, Senhor, porque pequei, me ajuda a passar por isso, não tira de mim, mas me fortaleça para eu passar. Né? E lembrar sempre, estamos num mundo em que todos nós somos imperfeitos. O que é ser imperfeito? É ser mal. Então, a minha maldade, eu faço maldade com o outro, como o outro faz maldade comigo também. Nós estamos no país dos malvadinhos, né? Que é o planeta e o nosso estágio evolutivo. Então, nada deve nos surpreender, né? Então, a cada dificuldade tem que lembrar, né? Se eu tivesse num mundo melhor, isso não aconteceria. Às vezes está vendo no jornal, né? É feminicídio, é homofobia, é isso, é aquilo. Nossa, parece que nesse mundo só tem bandido. Por que será que eu estou aqui? Aí eu escuto lá no íntimo, porque você também é um bandidinho. Né? Qual é a minha bandidagem? Todo mundo é um pouco bandido. E se está incomodando na televisão, olha o nosso passado. Então, aqui nós temos só provas e expiação. Qual que é a diferença? A expiação é imposta, a prova é proposta. É uma proposição. Né? Então, ambos são sinais de inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado, e os espíritos elevados querem continuar, vêm como missão. Então, é assim. Eu quero testar a paciência. Aí eu caso com aquela pessoa que não faz outra coisa senão testar a minha paciência. Vou trabalhar naquela empresa em que o chefe não faz outra coisa senão testar a minha paciência. Tem filhos que não fazem outra coisa senão testar a minha paciência. Aí eu sou paciente uma vida inteira, né? Aí eu morro, chego do outro lado, venci. Né? Todos que testaram a minha paciência, eu passei. E agora? Aí eles falam assim, agora que você já espiou, você vai provar que realmente é paciente. Volta e convive com essas mesmas pessoas para falar. Aí eu consigo passar no teste. Pronto, ó, 2 encarnações eu fui, né, nota 10 em paciência. O que eu vou ganhar agora, Deusinho? Aí ele fala, agora você volta já como senhor paciência para ensinar aqueles que precisam aprender contigo. Você vai nascer naquela família toda desestruturada, mas você vai ser o paciente e vai ensinar paciência como missão. Não, é só trabalho. Aí é o que o Juliano falou, é a dificuldade do espiritismo nos coloca, porque não tem trégua. Né? A gente está espiando porque precisa aprender. Prova que aprendeu. Depois que aprendeu, você vem trabalhar. É como... Não, mas eu não acho isso assim. Ruim. Eu devo ser fora da casa dele. Não, você já está missionária. Porque não sou muito longe. Mas assim, eu entendo que à medida que você vai vivendo também, você também vai aprendendo a ter prazer em trabalhar, prazer em... Conscientização é essa. Nós precisamos aprender a gostar de trabalhar. Eu sou um amor de pessoas, o problema são as pessoas. É porque você ainda está... Vai voltar na mesma família. Você ainda está no processo de expiação. Calma, tem aprovação. Aí eles vão tirar você. Mas eu concordo com a Rosana, que se você passar 2 encarnações nesse aprendizado, nessa vivência da paciência, não vai ser difícil a terceira para você ensinar. Aquilo já custou, já é de mim. Por isso... você conseguir vencer as 2 inteiras límpido e cristalino. Isso é difícil, você passar inteirinho. Mas se o espírito conseguir, para ele ensinar, é lição simples.
Eu falei duas, né, para ser mais rápido, mas não são duas. Você vai espiando até depois provar. É como filho, né? É de cada um, o tempo é de cada um, mas o processo é esse. É igual um aluno, né? A gente sabe por lei que os pais são obrigados a colocar a criança até o 9º ano na escola. Mesmo que o aluno o filho não queira, é obrigado a ir para a escola. Do ensino médio em diante, opção. Né? Aí depois que ele fez a opção, aí já é prova. Aí ele formou, ele vai trabalhar com uma missão do profissional que ele se tornou. Então é sempre essa caminhada. Primeiro a gente não quer, depois a gente opta por querer, e depois que quis e gostou, vai exercitar. É esse o processo da evolução. E muitas vezes vai na dor porque a gente ainda é ignorante. É a nossa ignorância que faz doer. Como a Rosana falou, à medida que eu vou entendendo e vou aceitando, dói menos. Aí felizes do que sofrem. A gente esquece que no caminho do Evangelho, no final está tendo Jesus, lá de braços abertos. Quando a gente entender que esse caminho pedregoso, difícil, com dor, dificuldade, mas no final está quem? Jesus de braços abertos, para nos amar, pronto, aí você vai enfrentando. Só que isso não pode ser teórico, né? Isso aí tem que realmente vir do coração, como aqueles primeiros mártires, né, que aceitaram, né? A pata do leão e os seus dentes com essa convicção. Olha o que o missionário pensa. Ele sofre com resignação, né, com aceitação cristã, as maiores dores, mas ele não pede para tirar. Ele pede a Deus que as possam suportar sem murmurar. Enquanto a gente estiver sofrendo e reclamando, ainda está na expiação. Está nem na aprovação ainda. Né? Então a gente tem, por exemplo, Chico Xavier. Podemos dizer que ele foi missionário, mas ele ainda tinha algumas coisas para provar, que ele tinha problema no olho, ele tinha problemas orgânicos, ele sabia que alguma coisa para trás ficou. Então a gente pode ver como as duas coisas. Concluímos então que, mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão libertando pouco a pouco das suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportados. Não basta sofrer. Não é o sofrimento que eleva, é o que eu aprendo com o sofrimento. Uma vez o Raul Teixeira, né, um expositor espírita lá de Niterói, falou numa palestra, se sofrimento eleva, então me dá um martelo lá, que eu vou martelar meus 5 dedos para doer bastante, aí eu vou sair daqui elevado. Não é a dor, não é o sofrimento, é o que eu aprendo com ele. Expiações é remédio, limpa as chagas do perispírito para curar o doente. Quem muito sofre é porque muito tinha a expiar, e deve alegrar-se, porque está próximo à cura. Como toda doença, dói, tem que tomar remédio, tomar injeção, ficar internado, né, cirurgia, mas depois fica 0 bala. Dele depende tornar proveitoso o sofrimento e não lhe estragar o futuro com as suas impaciências, senão terá que recomeçar. Igual a pessoa que descobre que tem uma doença e não quer se tratar. Né? Não quer fazer nenhuma fisioterapia, fica torta, né, a vida inteira, e aí piora, e aí ela vai sofrer. Se hoje tem tantos recursos para aliviar a dor, anestesia, né? Então tantas coisas tem aí, fisioterapia para auxiliar a gente, e o orgulho fala, não vou fazer. E aí? Não vou fazer quimioterapia, não vou fazer cirurgia, deixa Deus me levar, mas até levar vai doer. Ainda chega do outro lado como suicida. E aí vamos aprender com ele. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas, aí tem o mais. É hoje começar de novo e fazer um novo fim. Fim. Vamos ler o Evangelho e vamos ler Plenitude para ver se o que eu falei aqui está lá, tá? Antes de dormir. Tudo bem? Vamos falar com Jesus. Concordam agora, felizes os que sofrem? Já entendemos essa felicidade. E assim, Senhor, só agradecer por mais que haja dificuldade na nossa caminhada, entender que somos nós que construímos e pavimentamos essa estrada, e se antes gargalhávamos na semeadura, hoje possamos pelo menos sorrir,
e dizer: que bom que estou aqui para recomeçar. E que bom que agora estou ouvindo Jesus, lendo o Evangelho, conhecendo os verdadeiros mártires e o verdadeiro amor que foi implantado na terra, num corpo de carne para caminhar entre nós e nos ensinar a viver. E melhor ainda, nessa doutrina que nos consola, nos acolhe, nos aponta caminho e diz que ao nosso lado existe um tutor, existe alguém que nos fortalece e nos dá a mão quando caímos, nos aponta o caminho, nos intuindo, e que nos mostra que só no trabalho, dedicação e amor que conquistaremos a felicidade almejada. Obrigado, Senhor, que seja feita a tua vontade.